oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui adorando e louvando o santo nome dele. Sou grato a Deus pela vida do pastor Romilson, que não sabe nem se eu prego. Eu vou te falar, eu nem sei pregar. Mas ele falou assim: eu gostei de você e Deus me apresentou você para que tu vá lá na minha igreja pregar. A irmã também, que fez um convite, que falou que queria que eu estivesse aqui, eu agradeço a vocês pelo carinho. Acho que alguns aqui já me conhecem de vista, já estive aqui uma vez. Para quem não me conhece, me chamo Thales, sou diácono na igreja ali na ADM, aqui no Jardim Metrópolis, pastor Felipe Dias. E eu quero agradecer de verdade o carinho da igreja. Por quê? Porque eu sou um jovem apenas de 25 anos de idade. Sou casado há não tem nenhum ano. Mas é difícil você ver uma igreja hoje dar uma oportunidade para um jovem. E é normal, eu já sou acostumado com isso. Como que é, Tati? Quando as pessoas veem um jovem pegar o microfone, talvez os mais antigos na fé, vamos dizer assim, eles olham e não que eles desacreditam dos jovens, mas eles pensam, e é normal do ser humano, eu não estou falando somente da igreja, é normal do ser humano. Ele olhar e falar assim: o que esse jovem vai falar para mim? Porque ele não tem muita experiência de vida, porque ele não viveu ainda. Só que eu vivo com a palavra de Deus, e eu creio que todo aquele que fala da palavra de Deus, independente da idade, ele tem uma verdade em Jesus. Aleluia. E a autoridade nele para falar. Então eu quero que os irmãos me conheçam primeiro, que sou apenas um jovem. E se eu falar alguma coisa de errado, vocês cobrem o pastor Romilson, porque ele não me viu ainda. Brincadeira. Gente, abram vossas Bíblias bem rápido. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Confesso que quando ele falou que era de família, eu mesmo falei: o que eu vou falar de família? Se eu formei minha família agora, nem conheço mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu não vou falar da minha família. Oh, glória! Mas eu vou falar de uma família que Jesus trabalhou na vida deles. O Evangelho segundo escreve João, capítulo de número 2. Eu prometo que serei bem rápido. E eu sou muito ético com questão de horário. Eu não falo só daqui, eu falo da minha igreja. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que na minha igreja me deram, era 10 para as 9. Eu preguei os 10 minutos que tinha e entreguei a oportunidade. Mas isso não é falta de respeito com a igreja. Eu acho que isso é mais respeitoso com a igreja, porque é verdade que a gente vem, já começa às 6 horas, acaba às 8, e a gente se programa, e o dia da gente é programado. Então eu prometo que eu não vou demorar. Eu prometo que a gente vai embora bem cedo, amém? Amém. João capítulo 2. Eu vou ler aqui com vocês, porque a tradução aqui é meio diferente, para ajudar vocês na leitura. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas de Caná, ou em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 letras. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai a água e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabemos onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou, assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos viram ele. Somente até aqui, bem rápido. Eu serei bem didático com vocês e para que seja rápido vocês possam entender a ministração. Gente, eu particularmente, eu sou apaixonado pelo evangelista João, pelo discípulo, pelo apóstolo João. Por que eu sou apaixonado por João? Porque para mim João é um dos discípulos mais diferentes de Jesus. Nós sabemos que João acompanhou Jesus desde o início do seu ministério até o final dele. Por quê? Porque João é alguém que quando vê Jesus, a Bíblia diz, e João mesmo diz, que estando ele com João Batista, pergunta onde está o poder de Deus, e João Batista é quem anuncia para o João Evangelista, ali vai o poder de Deus. Inicia-se o ministério de Jesus e João já o acompanha desde o início. Eu sou apaixonado nele porque ele trata Jesus, ou ele fala acerca de Jesus, como Deus e também como homem. Ele afirma que Jesus foi Deus e também foi homem. Por quê? Porque João pregou um ministério, ou pregou para um povo, a qual estava focado e havia empregado uma seita conhecida como gnosticismo. Que seita é essa? O gnosticismo afirmava que Jesus não poderia ser Deus e nem poderia ser homem ao mesmo tempo. Por quê? Porque a matéria, a carne, é ruim e o Espírito Deus é bom. Então eles afirmavam que Deus, ou Jesus na terra, não poderia ser Deus. Eles acreditavam que ele tinha partículas de Deus, assim como nós homens também temos. Que partícula é essa? Eles afirmavam até com o texto dele: e soprou em suas narinas o Espírito, ou o fôlego. E eles acreditavam que Jesus havia essa partícula e Jesus não era Deus. E eles pregavam essa seita. E a afirmação deles era: ele não pode ser Deus. Ele é homem com partícula de Deus. Por quê? Porque na igreja dos gnosticistas, eles falavam que o homem, carne, era definado ao pecado e o espírito era bom. Então eles falavam para os crentes de sua igreja, ou para os visitantes de sua igreja, das suas seitas, que eles podiam agir com a carne, mas agir também com o espírito. Como assim? O dia de carne eles agiam com a carne, no dia de espírito eles agiam com o espírito, porque eles acreditavam que a carne não interferia no espírito e o espírito não interferia na carne. Então eles acreditavam que a carne era separada do espírito. Então era possível você agir com o espírito, mas também agir com a carne. É mais ou menos, eles pregavam assim: você pode fazer os seus desejos da carne, mas nos dias de agir com o espírito, você deve deixar os desejos de lado e agir no espírito. É mais ou menos assim. Eu vou já aplicar algo para vocês. Nos dias que vocês quiserem agir com a carne, desejo de vocês façam as suas vontades. Mas nos dias de culto, que devem agir com o espírito, vocês devem agir com o espírito e deixar os desejos de lado. Então os visitantes dessas seitas, eles eram uma dubiedade espiritual. Que dubiedade é essa? Dia de carne ele agia com a carne, dia de espírito ele agia com o espírito. Só que João vem pregando contra essa seita. João vem pregando. E João é alguém que no seu primeiro capítulo e também no seu primeiro versículo, ele quebra essa seita de cima para baixo. Porque ele afirma no seu primeiro capítulo, no primeiro versículo: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele continua dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então no seu primeiro capítulo, também no seu primeiro versículo, ele quebra toda essa seita, de baixo para cima e de cima para baixo. João é alguém que prega nesse meio, a qual estão pregando que pode viver da forma que quer, a qual estão pregando que Deus, que Jesus não é Deus e homem ao mesmo tempo. Só que ele vem pregando contra isso. E eu, como eu disse, sou apaixonado por João, porque João é alguém que prega que Jesus é Deus e também é homem.
Gente, ele afirma tanto que Jesus é Deus, que João é um diferencial dos outros evangelhos. Porque nós aprendemos e já escutamos muito isso, mas eu não quero meter, mas eu preciso falar. Nós conhecemos que os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são bem semelhantes. E João é o diferencial dele, porque não faz parte dos sinópticos. Por que João é diferencial? A Bíblia diz que Ezequiel, ou melhor dizendo, João Leitão de Melo, que é um escritor de tipos e sombras bíblicas, ele afirma que quando Ezequiel tem uma visão de 4 rostos, rosto de boi, rosto de leão, rosto de águia e rosto de homem, ele afirma que aquela visão, ele está tendo uma visão dos evangelhos. Por quê? Rosto de leão representa o evangelho de Mateus, porque Mateus é quem afirma que Jesus é o leão da tribo de Judá, porque Mateus prega com um direcionamento para o povo judeu, e os judeus acreditavam que Jesus era o leão da tribo de Judá. É por isso que Mateus afirma no seu evangelho. Marcos, um livro bem mais curto do que os outros, ele prega num momento de massacre romano, onde os imperadores de Roma estão sacrificando, matando os crentes da igreja, e ele afirma que Jesus não veio para servir, mas veio para ser servo. Rosto de boi, quando Ezequiel vê, simboliza o evangelho de Marcos. Por quê? Porque o povo, ou os imperadores de Roma, acreditavam que eles ganhariam na força do braço. Quando eles ouvem falar que Jesus é o rei dos judeus, eles acreditavam que Jesus veio para reinar na terra. Só que Jesus não veio para reinar na terra. Ele veio preparar o povo para morar com ele no seu reino celestial. Só que o povo de Roma, eles acreditavam nessa ideia, que Jesus veio para tomar o trono dos romanos. E eles acreditavam que ganharia o povo na força. Só que Marcos afirma que Jesus é quem disse: eu não vim para servir, eu vim para ser servo, porque melhor é servir do que ser servido. Então, quando Marcos, Ezequiel vê a visão do boi, representa o evangelho de Marcos. Evangelho de Lucas, rosto de homem. Porque nós conhecemos, ou muitos já ouviram dizer, que Lucas era médico formado. Então ele conhecia de medicina. Então ele afirma em todo o evangelho que ele escreve sobre Jesus, que Jesus foi homem da terra. Pode ver que ele é quem fala, particularmente, da história da viúva de Naim. Quando ele fala que Jesus viu a viúva de Naim, ele fala que Jesus teve compaixão dela, porque ele afirma que Jesus tem sentimento humano. Ele afirma que Jesus é homem, rosto de homem. Rosto de águia é o evangelho de João. Por que águia? A águia nós sabemos que é a ave que voa mais alto. Então ele afirma que João é um evangelho universal, que prega para todos, que vê o mundo de cima e prega Jesus para todo mundo. É por isso que eu sou apaixonado por João. É por isso que João vem afirmando em suas 7 maravilhas que ele descreve de Jesus. Ele fala que Jesus é, Jesus é, Jesus é. Por isso que em João você vê Jesus falando: eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Porque ele afirma que ele também é Deus. Ele afirma que ele também é Deus. Só que eu quero correr aqui, gente. E Jesus inicia o seu ministério. Como eu disse, João acompanha desde o início até o final. E Jesus é quem disse que ele acompanha até o final. A Bíblia diz que quando Jesus está na cruz do Calvário, que ele está lá crucificado, ele vira para o discípulo amado, que nós conhecemos que é João, e fala para a mãe dele: aí está o seu filho. E fala para João: aí está a sua mãe a partir de hoje. Então João é alguém que desde o início do ministério acompanha Jesus de perto até o final dele. É por isso que João é o único que teve Jesus do seu lado, e ao ponto de reclinar a cabeça no seu peito, porque João era o discípulo mais chegado de Jesus. Só que João, quando escreve seu evangelho, ele afirma que Jesus é Deus. Gente, correndo nisso aqui, ele pega o primeiro milagre de Jesus, como nós lemos no texto sagrado. E Jesus principiou o seu ministério. Que primeiro milagre é esse? Aqui eu prego e também finalizo o texto que nós lemos. A Bíblia diz que está acontecendo um casamento, ou uma festa de bodas. Assim como o irmão, o pastor Carlos, esteve aqui, estava acontecendo lá. Só que era costume dos judeus aplicar todas as vezes que eles tinham bodas, eles faziam festa.
e pelo menos durava 7 dias de festa. O mínimo de duração de festa era 7 dias. Está acontecendo essa boda. Foi convidado Maria, Jesus também foi convidado, junto com os seus discípulos. Gente, a Bíblia diz que acontece um problema na festa. Problema este que é faltar o vinho. Nós conhecemos essa história. Quando falta o vinho, é sinal de vergonha para quem está dando a festa faltar alimento ou bebida em sua festa. Então eles estão passando por um momento de vergonha porque falta o vinho. Só que a Bíblia não diz que o noivo ou a noiva, o marido e a mulher sabem do problema. Mesmo que eles soubessem, a Bíblia não cita. A Bíblia diz que tem uma mulher chamada Maria que vê o problema. Gente, isso aqui é mente de pregador e eu preciso dizer. Maria vê o problema de faltar o vinho. Se Maria vê o problema de faltar o vinho, é porque Maria tem livre acesso e liberdade para entrar na cozinha onde está servindo o vinho. Maria tem liberdade nessa família, livre acesso para entrar na cozinha e sair da cozinha. Quando Maria entra na cozinha que está sendo servido o vinho, da onde os garçons saem, ela vê que o vinho acabou. Só que o interessante é que com a liberdade de Maria, ela não chega no meio do salão de festa falando que o vinho acabou. Ela não chega no meio do salão de festa falando que está acontecendo um desastre. Maria tem uma lição que nos ensina a ser crente. E que lição é essa? Ela chega para Jesus e fala: Jesus, o vinho acabou. E qual é a lição que Maria nos ensina? Maria é alguém que tem livre acesso. Maria é alguém que tem liberdade de entrar e sair. Maria é alguém que tem a liberdade com esse casal de ver os problemas que eles estão passando. Só que Maria é um crente que ela não chega contando para outras pessoas. Meu Deus! Maria é uma irmã que vê o problema de alguém e não chega contando para outras pessoas que esse irmão está passando problema. Maria é tão sábia que ela não chega contando no meio do salão de festa e falando: o vinho acabou, para que todos saibam. Maria é tão sábia que ela fala assim: eu vou em quem pode. Meu Deus! Aleluia! Eu vou em quem pode resolver o problema. Glória! Essa é a primeira lição do texto. E qual é a lição que Maria nos ensina? É que sabe do problema de alguém, sabe do defeito de alguém, sabe do espinho de alguém. Maria não sabe do espinho, ela sabe do espinho e não chega contando para os irmãos. Ela não chega e forma uma rodinha e fala: aquele irmão ali? Aleluia! Maria é alguém que olha para o defeito do irmão que está do lado e fala: eu vou em quem pode resolver. Eu vou em quem pode solucionar o problema. E eu abro um parênteses aqui, que às vezes, irmãos, é difícil a gente falar do defeito de alguém. Porque Jesus disse um dia para os fariseus: sabe qual é o problema de vocês? É que vocês comem mosquito e engolem cabelo. Quando Jesus faz essa analogia para os fariseus, é que os fariseus apontavam os erros pequenos das pessoas, mas ele guardava dentro deles erros grandes que eles cometiam. Jesus olha para os fariseus e fala assim: vocês comem mosquito e engolem camelo. Do que adianta? Você fala de quem é cego, mas você tem a mão errada. Meu Deus! Você fala de quem é coxo, mas você não ouve. Você fala de quem não anda, mas você não enxerga. Jesus aplica isso para os fariseus porque os fariseus eram alguém que conhecia a palavra. Só que eles usavam delas para apontar erro das pessoas. E que é um segredo? Eu nunca vi. E se tem alguém aqui que já viu, me mostra na Bíblia Jesus apontar o erro de alguém. E no contrário, Jesus em seu ministério, a Bíblia diz que é costume dos judeus, na festa da Páscoa, ele subia ao templo de Jerusalém. A Bíblia diz que todas as vezes que Jesus ia ao templo de Jerusalém, ele passava pela porta das ovelhas, e dentro da porta das ovelhas era onde ficava o tanque, onde tinha diversas pessoas com problema. Nós conhecemos a história citada do paralítico do tanque de Betesda. Só que ele não estava só ele, eram diversas pessoas com problemas. Era coxo, era cego, era mudo, era quem não ouvia. Todos estavam ali, esperando o mover das águas. E a Bíblia diz que Jesus passa de frente à porta das ovelhas. E isso é o interessante.
Por quê? Porque um tanque é de pessoas que têm problemas. Mas o nome da porta é que me chama a atenção. Qual é o nome da porta? Porta. E é isso que me chama a atenção. Por quê? Porque tem problema, mas não deixou de ser ouvido. Aleluia! Glória! Até não fala, mas não deixou de ser ovelha. Até não anda, mas não deixou de ser ovelha. Então eu preciso dizer isso aqui porque a minha geração, e eu me incluo nessa porque eu estou nela, tem um defeito muito grande. E qual é o nosso defeito? Quando eu falo nosso, eu falo da geração em modo geral. O nosso defeito é sempre olhar para o problema de alguém. O nosso defeito é sempre olhar para o pecado de alguém. Só que quer um segredo? Eu sei alguém que é perfeito. Alguém que não tem mancha. Alguém que não tinha marca nenhuma. E decidiu morrer por você que é cheio. Decidi morrer por você que é cheio. Então essa é a primeira lição que o texto nos ensina. Eu quero correr e já estou correndo. Maria sabe do problema e não conta para o povo, conta para Jesus que pode resolver. Só que quando Maria chega para Jesus, Jesus acabou ouvindo. Jesus vira para ela: mulher, o que tem eu contigo? Ainda não é chegar a minha hora. Ainda não é chegar a minha hora. Só que Maria é alguém que quando recebe essa resposta de Jesus, ainda não é chegar a minha hora, ela não se espanta quando Jesus fala que não é chegada a hora dele. O que ela faz? Ela fala para os serventes. O que ela fala para os serventes? Fazer tudo quanto ele nos disser. Mas Jesus não falou para ela que ia fazer agora. Só que Maria deixa os serventes preparados para a hora que ele for fazer, ele já está preparado para fazer. Outra lição que o texto nos ensina é que Maria sabe que a hora não chegou, mas ela deixa todo mundo preparado para quando a hora chegar. Maria é alguém que não sofre de ansiedade. Maria é alguém que não tem ansiedade para as coisas de Deus. Quando ela ouve de Jesus, ainda não é chegada a minha hora, ela não se espanta e fala: Deus, mas tem que fazer logo. Não, ela fala: prepara todo mundo. Porque quando ele for fazer, tem que estar todo mundo preparado. Aleluia, Deus. Lição que Maria nos ensina, a segunda lição: deixa de ser ansioso. Porque quer um segredo, gente. O teu tempo não é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o seu tempo. Eita, Jesus maravilhoso. O texto que eu citei no paralítico de Betesda está escrito, não estou falando coisa da minha cabeça, que Jesus sabia que ele estava assim há muito tempo. Quando a Bíblia diz que Jesus sabia, gente, eu preciso dizer isso aqui, que não é somente porque ele era Deus e sabe de todas as coisas. Mas como eu disse, é costume dos judeus subir ao templo para entregar culto diante do templo. E todas as vezes que Jesus passava, ele passava em frente à porta das ovelhas. E desde os 12 anos de idade, Jesus passa e vê o paralítico. Com 13 anos, Jesus passa e vê o paralítico. Só que o que indaga a gente é que Jesus sabe que ele está assim há muito tempo. E por que não curou ele antes? O porquê Jesus não fez antes? Se desde os 12 anos ele vê o homem paralítico. E é simples o porquê Deus ou Jesus não faz, melhor dizendo. É porque o ministério de Jesus só começa a partir dos 30 anos. Então, dos 12 aos 30 anos de idade, é 18 anos Jesus passando e vendo o paralítico. Jesus fala assim: eu até sei que ele está, mas não chegou o meu tempo. Eu até sei que ele não anda, mas não chegou o meu tempo.
E o paralítico está assim há 38 anos. E falando, eu só precisava de uma cura. Jesus olhando e falando, eu não posso fazer porque o seu tempo não é o meu tempo. Eita glória, Deus. Quando chegar o meu tempo, aí eu vou fazer aquilo que você necessita. Só que, como eu disse, precisamos estar preparados. Não tem algo comigo que me prende, que Jesus não dá bênção para ninguém quebrar. Jesus não dá bênção para ninguém quebrar. E aqui eu vou ensinar um segredo para vocês e peço que vocês aprendam que talvez é por isso que tem muitas bênçãos retidas em nossas vidas. A Bíblia diz que tem uma mulher chamada Ana que ora a Deus pedindo a Deus um filho. E aproximadamente 10 anos Ana ora a Deus e pede a Deus um filho. Só que a Bíblia diz que Ana está amargurada de coração e Ana chora e não come. Gente, tem muita gente aqui que é mãe. Isso é básico. Nós sabemos que no período de gravidez tudo que é mãe sente passa calor. Então imagina a Ana gerando Samuel, que Deus tem um propósito de ser profeta, sacerdote, juiz, amargurada de coração. Como essa criança ia ser? Meu Deus. Totalmente fora do propósito que Deus queria. Então Ana chora e não come durante 10 anos pedindo a Deus um filho. E Deus não dá um filho para ela. Só que a Bíblia diz que quando Ana Aleluia. Glória. decidiu comer, se arrumar, pentear o cabelo, hoje eu tiro essa amargura do meu coração. A Bíblia diz que ela ora e não consegue nem falar, e o profeta diz que Deus conceda aquilo que... Porque Ana decidiu não viver, mas quebrada dentro dela. Então, que é um conselho? Às vezes, Deus até tem para te dar, e posso te falar, já até está pronto. Ele só não te deu porque você não está preparado para isso. E eu me agarro nessa ideia que tudo aquilo que nós queremos já está pronto. É verdade. Porque Deus não faz o Adão e depois faz o Éden. Ele faz o Éden e depois o Adão. O Adão nasce, o Éden já está pronto. Deus não prepara Adão para depois preparar o Éden. Não, o Éden aqui está pronto. Fruta, legume, verdura. Agora eu vou fazer Adão. Já devo parar. Glória. Maravilha, Deus. Então, eu preciso dizer para você que já está pronto. Talvez é você que não esteja preparado. A Bíblia diz que 8 horas, gente. A Bíblia diz que segue. Maria fala para eles ficar pronto e fazer tudo aquilo quanto eu disser. A Bíblia diz que tinha umas talhas. Jesus fala para eles encher a talha de água e eles enchem a talha de água. Gente, eu vou encerrar aqui, mas eu preciso que vocês peguem essa ideia comigo. A Bíblia diz que Jesus manda eles encher a talha de água. Eles enchem a talha de água até em cima. Enchendo a talha de água, a Bíblia diz que Jesus manda eles tirar e levar uma estressada. Só que aqui, gente, é algo que nós ouvimos muito, que Jesus transforma a água em vinho. Só que eu já li diversas vezes esse texto. Diversas vezes. Eu não vejo aqui Jesus orando para acontecer a transformação. Eu não vejo Jesus liberando a palavra assim, transforma a água. Jesus manda eles encher, assim que eles enchem, agora tira e leva para a mestre-sala. Aí quando eles chegam na mestre-sala, o mestre-sala prova o vinho, aí está em parênteses o texto que nós lemos. E não sabia de onde viera, mas eles sabiam. Quando fala eles, fala dos discípulos, que haviam tirado água. Gente, pelo amor de Deus, eles enchem de água e tiram água. Quando o mestre-sala prova, é vinho. E a minha mente foi longe, eu perguntei aonde acontece essa transformação.
e eu posso afirmar o que Deus disse comigo, essa transformação acontece no caminho. Em direção ao mestre sábio. Gente, viaja comigo aqui nessa. Imagina essa cena. Aqui está a casa. Encheram de água. Eles tiram água. Eles vão mestiçá-la. Mestiçá-la a prova, vinho. Só que eles sabem que tiraram daqui água. Não é possível. Eles tiram água. E chega agora. Eu posso até estar maluco. Mas é a única coisa que eu consigo ver é a água sendo transformada por eles. É no caminho que acontece a transformação, correto? A transformação não acontece no início, o milagre não acontece no início e nem acontece no final, é louco? Não acontece no início, o milagre não acontece no início e nem no final. Acontece no caminho. Então o milagre acontece no caminho. Se o milagre acontece no caminho, aonde nós devemos estar para o milagre acontecer? A Bíblia diz que havia um homem cego. Estando cego, assentado à beira. Ele não está no caminho. Ele está à beira. Ele está fora do caminho. Jesus, para realizar o milagre, Jesus não vai até ele. Ele fala assim, traga ele. Eu vou falar algo que você já sabe. E foi Jesus que disse, eu sou. Eu sou o caminho, a verdade, eu posso pregar algo para a sua casa hoje? Quer que o milagre aconteça? Primeiro, não tenha ansiedade, porque ele não acontece no início. E quer um segredo? Não vai acontecer no final. Ele vai acontecer no... Então você só tem uma escolha. Permanecer. Eu não sei. Se tem alguém aqui que por lutas, por provas, por aflições, por tristezas e decepções, decidiu sair desse caminho. Por quê? Porque não viu o milagre acontecendo. Só que Jesus é o único caminho que você pode seguir para acontecer o milagre. Posso te falar a verdade? Pode chorar, pode ficar cabisbaixo, só não faça uma coisa. Não sai da onde? Pensar em desistir não é o problema. Pensar em parar não é o problema. Verdade. O problema é quando você sai do caminho. A Bíblia conta uma história, gente, de um homem que não pesca nada à noite. Jesus chega de manhã, pega o barco emprestado para pregar e fala assim, lança tirar um arauto. E ele pesca uma grande quantidade de peixe, a qual ele nunca tinha pescado. A Bíblia diz que o barco está cheio de peixe. Jesus está no barco. O barco está cheio de peixe. Jesus está no barco.
Só que quem está na praia, a Bíblia é quem diz que o barco está quase indo. O barco está quase indo. Só que o barco não está cheio. O barco não está com Jesus. E o que é quase ir a pique, gente? É o quê? Então quem está na praia está olhando e está falando, o barco está afundando. Mas quando ele vê, o barco não afunda. Então o barco de Pedro, cheio de peixe, com Jesus dentro dele, o barco de Pedro está assim, embaixo. Embaixo. Em cima. Embaixo. Mas o barco não está cheio de peixe. O barco não está com Jesus. Mas o barco de Pedro está embaixo. Em cima. E quem olha da praia, vê o barco de Pedro vindo e fala assim, esse barco não vai chegar aqui. Porque está quase afundando. Mas o Pedro está embaixo. Eita glória! Posso te contar um segredo? Esse barco é a nossa vida como crente. Um dia nós estamos embaixo, outro dia nós estamos em cima. Um dia nós estamos embaixo. Já é 8h10. Gente, eu vim aqui só ensinar para vocês aquilo que eu aprendi com a palavra. E o que você aprendeu, Tati? Que mesmo a nossa vida, um dia estando lá embaixo, outro lá em cima. Um dia a gente quer, outro dia a gente não quer. Um dia a gente quer cantar, quer fazer, outro dia a gente não quer. Isso é normal na vida do crente. Só que o segredo e a diferença de nós que estamos aqui é que mesmo com todas essas aflições, nós permanecemos no Glória a Deus! Posso pedir uma coisa? Você coloca de pé, assim. Aleluia! Aleluia! Glória! Deus! Glória! Maravilha! Eu vou encerrar com o seguinte conselho. E é algo que a palavra diz. Como eu disse aqui, eu fiz questão de repetir, e assim principiou, e assim iniciou, e assim deu início ao seu ministério. Jesus dá início ao seu ministério com um milagre muito lindo. Que milagre é este? Transformando a água. Gente, algo que me impressiona em Jesus é que ele... A primeira coisa que me impressiona nele é que o milagre que ele faz é em Caná da Galileia. Caná da Galileia, na geografia, é uma aldeia de aproximadamente 5.000 habitantes. Jesus é alguém que podia iniciar o seu ministério lá no centro de Jerusalém, onde uma multidão vê. Não, só que ele decidiu iniciar um lugarzinho pequeno ali. Jesus está ensinando uma grande lição aqui, que ministério de verdade começa... Aleluia. Eu até vejo, e eu não critico, tem gente que nasce hoje e já está lá. Eu não sei como. Até Jesus esperou o tempo. Iniciou ali, pequenininho. Jesus ensina pra gente que o ministério começa pequeno, não é grande. Verdade. Só que Jesus iniciando o seu ministério em Caná da Galileia, o milagre que Jesus faz, gente, é o que mais me impressiona. Porque Jesus, sendo Deus, ele poderia já iniciar fazendo o morto ressuscitar. Ele poderia iniciar fazendo o coxo andar. Ele poderia iniciar fazendo o cego ver. Gente, eu tenho certeza que se Jesus inicia assim, ele ia impactar muito mais a multidão. Imagina se Jesus inicia seu ministério e já aparece fazendo o morto ressuscitar. Todo mundo ia ficar impressionado com Jesus. Só que Jesus não inicia fazendo nenhuma destas coisas. O que Jesus inicia fazendo, gente? É Jesus inicia seu ministério transformando. Glória, Senhor. Aleluia. Eu preciso que você receba isso aqui, mesmo que não for do teu agrado. Que não adianta. Você pode pedir 1000 coisas a Deus, mas se não aceitar a transformação, Senhor. Glória. nada
nada você vai receber. Eu tenho 25 anos de idade. Eu me converti literalmente, decidi me batizar. Eu tinha aproximadamente 15, 16 anos. Mas eu acompanhei minha mãe desde os 9 anos. E, gente, eu já ouvi dizer, e tenho certeza que você já ouviu. Aquele irmão que é estressado, aquela irmã que é muito estressada, que se estressa, ela fala assim, esse é meu jeito. Não tem como eu mudar. Posso te dizer uma verdade? Não conheceu transformação. Ah, mas Thales, eu sou assim. Primeiro impacto que Jesus causa na vida de alguém é a transformação. Quer ver? É por isso que eu sou apaixonado por João. Nós conhecemos João como discípulo do João, discípulo do amor. Aquele discípulo carinhoso. Mas João não era assim. Porque antes dele ser discípulo de Jesus, ele era discípulo de João Batista. É por isso que João, em uma de suas orações, ele pede para Deus mandar fogo do céu para matar os irmãos. Se João é tão carinhoso assim, ele vai pedir, Deus manda fogo do céu aí para matar, porque eu não estou aguentando. Só que quando João passa a andar com Jesus, Meu Deus! João é transformado pelo Deus. Eu vou falar de coração, gente. Eu não aceito. Quem está na igreja há tanto tempo, até mais tempo do que eu, e fala assim, mas esse é meu jeito. Eu sou assim, eu falo assim, eu faço assim, se mexer comigo vai ser assim. Esse aí é o que menos conheceu Jesus. Porque eu vou te falar, gente, a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus e Jesus faz na vida de alguém é transformar ele. A Bíblia diz que, eu posso citar vários textos aqui, gente. A Bíblia diz que tinha um homem que era perseguidor da igreja, conhecido como Saulo. Ele encontra Jesus no caminho. Quando ele encontra Jesus no caminho, Jesus vai ao encontro dele. A primeira coisa, quando Jesus fala para ele assim, vai à rua chamada direita, que lá vai estar um homem cego, chamado Saulo. E ele vai estar orando. Gente, Paulo conheceu Jesus agora e já está orando. Aleluia! Ele conheceu Jesus hoje e já está orando. Mas era ele que matava quem orava. Ele conheceu hoje e está orando. Primeiro impacto na vida de quem conhece Jesus. Eu estou falando de quem conheceu ele. Eu não estou falando de quem vem aqui e fala assim, ah, eu sou de Deus. Não, estou falando de quem conheceu ele. É a transformação. E eu não sei se tem alguém aqui assim, que ainda não conheceu Jesus. O que talvez não foi transformado por ele. Posso te dizer uma coisa? Eu não vou fazer um apelo, porque isso é missão do pastor. Mas você precisa. Thales, eu quero mudar. Só tem um que pode fazer isso. E não sou eu. É só Jesus. Thales, eu quero ser diferente. Não sou eu que vou fazer você ser diferente. Só tem um. E é Jesus. Então o recado que eu deixo para vocês hoje, para nós na verdade, Jesus falou muito comigo, é que para recebermos aquilo que Deus tem para nós, primeiro, seja transformado por Ele. É Deus, é verdade. Segundo, se prepare para receber. E terceiro, quando receber, não murmure. Porque é normal, gente. Eu fiz vocês cansar de estar em pé. Quem for senhora, senhor, me desculpa. Mas é normal nós pedirmos milagres a Deus. Quando Jesus vai curar esse cego que eu falei que estava vendo no caminho, Jesus fala assim, o que queres que eu te faça? Só que Jesus sabia que ele é cego.
Só que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Gente, Jesus sabe que ele é cego. E o que o cego vai pedir? Eu quero enxergar. Jesus sabe disso. Só que quando Jesus fala: o que queres que eu te faça? Jesus conhece da cultura da cidade. Por quê? Porque os cegos, ou quem tinha alguma deficiência física, ou era mendigo, eles não ficavam igual os mendigos que nós conhecemos hoje, vindo até a gente pedir esmola. É por isso que quando você vê em Atos, a Bíblia fala que eles colocavam ele lá. Quando Pedro vai até, ele está com a mão estendida e com a cabeça abaixada. Ele não está falando assim: me dá esmola. Mas ele sabe o que eles estão pedindo. Porque era comum na cidade, quem tinha deficiência física, sentar à beira do caminho para pedir esmola. E toda vez que alguém honrava ou dava uma oferta, eles gritavam o nome dessa pessoa para que todos pudessem saber que recebeu a oferta dessa pessoa. E abençoavam a vida dessa pessoa. Então Jesus sabe que esse cego está ali sentado, recebendo auxílio de todos aqueles que passam. Eu não sei se ele é cego desde nascença, se ele ficou cego depois que nasceu, não sei. Mas Jesus sabe que ele está assim há muito tempo. Então Jesus sabe que enquanto ele está sentado, tem pessoas ajudando ele. Quando ele chega para Jesus, Jesus fala assim: o que queres que eu te faça? É Jesus falando: você tem certeza que você quer enxergar? Porque a partir do momento que você enxergar, você não vai receber mais ajuda. Meu Deus! Você vai ter que trabalhar para conquistar. Então todo milagre de Jesus é acarretado de responsabilidade. Posso te falar? Eu casei agora. E quando a conta de luz chega, eu não pedi. Aí a gente fala: Deus me ajuda a pagar, mas Deus está lá: como é que você não pediu? Aí a gente pede a Deus um casamento. Aí dá problema e fala assim: a mulher não pediu. A gente pede a Deus um carro. Aí quebra uma peça e a gente fala: Deus me ajuda, Deus não pediu. Então, Jesus está aqui hoje não para te servir, mas para te perguntar: você tem certeza? Meu Deus! Que você quer? Porque quando vier, a responsabilidade vem junto. Então eu quero que você aprenda nessa noite que milagre de Deus é muito bom. Eu posso te dizer, a responsabilidade também tem que ser tua. Coloque a mão no seu coração, eu vou orar, já vou entregar. Me perdoe por ter passado do horário. Sei que terminou 8 horas. Me perdoe, eu não tenho costume disso, como eu disse. Mas Deus quis falar conosco. Glória, você vai sair daqui diferente. Deus, eu te agradeço. Agradeço por esse culto maravilhoso. Pai, agradeço por cada louvor entoado do teu altar.